Olá, boa noite. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, uma das mais importantes do Congresso. É o nosso convidado aqui hoje no Frente a Frente, direto de Brasília. Senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Boa noite, senador. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Leandro. Obrigado. Boa noite, Denise. Boa noite. Muito bem, estamos ao vivo em rede nacional. Você, telespectador, pode colaborar enviando suas perguntas. 0 operadora 17 3355-8432 para o e-mail frenteafrente@redevita.com.br ou para o Twitter da Denise Rotenburg, minha colega de apresentação. Boa noite, Denise. Boa noite, Leandro. Boa noite, senador. É um prazer recebê-lo aqui. O senador Ricardo Ferraço está no seu primeiro mandato de deputado federal, é do PMDB. Já foi vice-governador, secretário de Estado, chefe da Casa Civil, secretário de Agricultura. Começou a vida como vereador, foi ainda deputado estadual, deputado federal. O que falta? Só Senador. O governo do Estado? Senador. Agora o senhor é senador, falta o quê? O governo do Estado? É o próximo passo? O futuro a Deus pertence, Denise. A gente tem que colocar tudo isso na mão de Deus e, evidentemente, fazer a nossa parte para que as coisas possam ser bem-sucedidas, né? Eu estou exercendo o meu mandato como senador, representando o Espírito Santo e muito feliz em estar aqui com vocês, participando da Rede Vida, desse diálogo, cumprimentando os nossos amigos, os nossos irmãos da Rede Vida, que no Brasil e no meu estado tem uma fidelidade muito grande por conta da enorme comunidade católica e cristã que nós temos no Espírito Santo e no Brasil. Uma honra para nós. O senhor é presidente da Comissão de Relações Exteriores. O assunto que está dominando o noticiário é a prisão dos réus do Mensalão. E houve a fuga de Henrique Pizzolatto, já é o segundo que foge, coincidentemente, também para a Itália. O primeiro foi Catiola, naquele processo do Banco Central, que ele foi um dos beneficiados como dono do Banco Marca e do Fonte Sidan, que foram dois bancos que tiveram ali informações privilegiadas na questão da desvalorização do real e terminaram, Catiola terminou condenado e fugiu. Agora, Henrique Pizzolatto segue o mesmo caminho, coincidentemente, para o mesmo país. Tem algum jeito de evitar que isso aconteça? Falta lei ou falta, assim, um cerco maior a essas pessoas que têm prisão iminente, digamos assim? Na prática, não deveria acontecer o que aconteceu, mas o fato efetivo é que nós estamos convivendo com esse dado da realidade. E vai caber agora ao governo federal, ao Estado brasileiro, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, solicitar a extradição desse cidadão, do senhor Pizzolatto, para que ele possa cumprir a pena que determinou a justiça brasileira. O senhor acredita que o governo da Itália pode tentar uma troca com Cesare Battisti? É uma possibilidade, não há nenhum indicativo, não há nenhum indício, não há nenhum registro dessa natureza, mas houve efetivamente nesse episódio uma divergência muito grande de posições entre o governo brasileiro e o governo italiano. Nesse momento não temos ainda nenhum indicativo disso, A sua comissão... mas se surgir, evidentemente que não será surpresa. Emilson Costa, do Rio de Janeiro, que sempre participa aqui conosco. Boa noite, Emilson. Ele pergunta se a sua comissão já recebeu algum pedido de algum parlamentar italiano sugerindo essa troca entre Pizzolatto e Battisti. Não há nenhum registro dessa natureza. Também o governo federal, também o Ministério da Justiça, ou mesmo o Ministério das Relações Exteriores, até onde eu sei, não há nenhum registro, nenhuma evidência de que este assunto será tratado dessa forma. O que me parece natural e adequado é que o Estado brasileiro possa fazer gestões junto ao governo italiano para que o senhor Pizzolatto possa cumprir as penas que a justiça brasileira determinou aqui no Brasil. Quero crer que o Estado brasileiro será bem sucedido nesta tratativa, senador, com o governo italiano. A fuga do Henrique Pizzolatto, que foi vice-presidente de marketing do Banco do Brasil, condenado no Mensalão, essa fuga estava cantada. Muita gente da imprensa já suspeitava por causa da dupla cidadania dele. Isso acabou
levando ao debate como as fronteiras brasileiras estão desguarnecidas. Pelo que parece, ele fugiu por terra para o Paraguai, não foi parado por ninguém, de lá pegou um voo e foi pegando voo até parar em Roma. É uma questão que a sua comissão também sempre trata com a Justiça, com o ministro Cardoso, com a Polícia Federal. Como resolver essa situação? Olha, o problema da fronteira brasileira é permanente. Tanto que nós conseguimos recentemente uma vitória muito importante, que foi o acoplamento, o acolhimento por parte do Poder Executivo no programa do PAC, de um programa chamado CISFRON, do Ministério do Exército, que se propõe exatamente a melhorar toda a presença, inclusive de forma inteligente, de forma eletrônica, de forma online, com equipamentos, com monitoramento na fronteira brasileira. Esse é um dos programas muito importantes que o Exército Brasileiro desenvolve, até porque o CISFRON implementado vai permitir que nós possamos fazer o combate do tráfico de drogas lá na fronteira, considerando que o tráfico de drogas está no centro, no núcleo do problema da criminalidade em nosso país. Nós temos combatido o tráfico de drogas nas cidades e é importante que o governo brasileiro possa levar a cabo este projeto, que é o CISFRON, para que o combate das drogas possa ser feito na fronteira. É conhecido e sabido que o nosso país não produz cocaína e que esta droga é importada sobretudo da Bolívia. Então, esse programa, ele se propõe ao combate de crimes transnacionais de todo e qualquer tipo na fronteira. Já tem recurso no orçamento do ano que vem para esse sistema? Esse foi o debate e é o debate que nós temos feito na Comissão de Defesa e Relações Exteriores, que eu presido. Recentemente nós fizemos uma audiência pública e nós recebemos na comissão os comandantes das forças. E foi dada a notícia de que o governo federal resolveu incorporar o CISFRON no PAC, que é um programa do governo federal que não sofre contingenciamento de recursos. Então, a minha expectativa é que, de uma vez por todas, esse programa seguirá normalmente por sua importância estratégica para combater os crimes transnacionais lá na fronteira. Então, estamos, nesse momento, com informações muito sólidas do comando do Exército de que o CISFRON, estando no PAC, esse programa não sofrerá continuidade de investimentos. Quanto é? Quanto é? Esse programa pressupõe o investimento de 10 bilhões de reais num prazo de até 10 anos. Para que ele possa ser implementado no prazo adequado, é necessário que nós tenhamos investimento anualmente na faixa de 1 bilhão de reais. Esse é um programa que tem a ver não apenas com a questão da fronteira, mas tem a ver com investimento em segurança pública. E isso é absolutamente necessário. Eu vou repetir o que disse aqui. Nós precisamos combater o tráfico de drogas nas fronteiras, impedindo que as drogas possam continuar chegando e desorganizando as famílias brasileiras. O senhor falou da Bolívia. Recentemente eu conheci o senador Roger Pinto Molina, que fugiu para cá com a ajuda de um diplomata que desobedeceu, segundo consta na imprensa, a hierarquia lá da embaixada em La Paz e do próprio Itamaraty, que acabou derrubando o ministro. O senhor também participou dessa operação? Exatamente, eu gostaria de chegar nesse ponto. Assim, até que ponto o senhor teve participação nessa fuga, como o próprio Eduardo Saboia relatou, e como ficou a sua relação com o novo embaixador Luiz Alberto Figueiredo, até porque há uma forte, pelo menos deve haver interface entre a sua comissão e o Itamaraty. Veja, o nosso país tem uma tradição na concessão de asilo político. O país não é obrigado a dar asilo político a quem quer que seja. Quando alguém pede asilo político a alguma embaixada nossa, não apenas o embaixador, mas o chanceler, o ministro e a própria presidência da República faz uma análise. O Brasil concedeu asilo político ao senador Molina. E compete ao outro país conceder o chamado salvo-conduto, para que essa pessoa asilada em nosso país possa deixar o seu país de origem. O que aconteceu foi que o governo do presidente Evo Morales não respeitou uma decisão soberana tomada
pelo Estado brasileiro. E aí esse senador ficou asilado na chancelaria do Brasil em La Paz, ele não ficou na casa do embaixador, que geralmente tem uma estrutura com maior conforto. Ele ficou encarcerado numa sala improvisada da chancelaria. Eu pessoalmente estive lá, pude identificar a condição subhumana em que esse cidadão estava asilado no escritório do consulado da embaixada em La Paz. O diplomata Eduardo Saboia nos deu muitos relatos ao longo desse período de que a situação do senador Molina se agravava a todo momento, chegando inclusive no limite dele expressar uma profunda depressão, começando a falar em suicídio. Então, o diplomata Eduardo Saboia, o que fez, ele fez num gesto de solidariedade humana. O gesto dele, a meu juízo, não pode ser conceituado sem que você considere a circunstância. Aliás, não é a primeira vez que um diplomata brasileiro concede asilo político desobedecendo orientação superior. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, quando as nossas embaixadas receberam minorias que eram perseguidas. Foi assim. Mas a situação é bem diferente, né, senador? Do jornalista Bob Lopes fez um livro a esse respeito. Abordando a circunstância. Mas naquela época havia uma guerra. Agora, o que o Roger Molina falou para mim, inclusive para a Denise também, que nós almoçamos juntos um dia, ele falou em clara perseguição do presidente Evo Morales e de ligações do governo Evo com o narcotráfico. O senhor está falando, então, pode estar havendo uma guerra ali, ele é vítima dessa guerra porque ele denunciou esse crime? Eu tenho convicção que sim, que ele é vítima das denúncias que fez do envolvimento de importantes autoridades do governo da Bolívia com o narcotráfico. E esse é um problema complexo e grave para o nosso país, à medida que estudos e estatísticas da ONU apontam que mais de 50% da cocaína que é consumida aqui em nosso país, desorganizando as famílias brasileiras, porque o problema da droga se transformou numa epidemia. E mais da metade da droga que é consumida aqui em nosso país vem da Bolívia. E o senador Molina, a meu juízo, foi perseguido, efetivamente não alcançou o salvo-conduto para que ele pudesse deixar a Bolívia por conta de uma perseguição política. Na prática, na Bolívia, quem faz oposição ao governo do Evo Morales é logo rotulado como criminoso, é banido e assim por diante. E é curioso, porque neste período do governo do Evo Morales, nós temos mais bolivianos exilados do que no período em que nós brasileiros, no período da ditadura. Portanto, é preciso se observar a estabilidade institucional, que, na minha opinião, na Bolívia é uma farsa, porque as instituições não funcionam democraticamente. O Itamaraty concorda com o senhor não respondeu como é que ficou a sua relação com o Luiz Alberto Figueiredo, que parece que ficou balançada ali. Uma reunião com um amigo meu participou com o chanceler, ele disse que receberia os deputados, mas não iria à comissão do senhor, até porque, ali veladamente, ele disse que ficou chateado com a situação de o senhor ter ajudado o Eduardo Saboia nessa fuga do Molina. Na realidade, eu não ajudei o Eduardo Saboia. O Eduardo Saboia, a meu juízo, adotou uma iniciativa de absoluta solidariedade humana diante de um cidadão que corria o risco iminente de, eventualmente... Quando durante a fuga, ele ligou para o senhor? Ele ligou para mim quando ele estava em Corumbá. Já estava no Brasil, né? Ele já estava no Brasil e me pedia socorro, porque tinha medo de que, eventualmente, o Molina pudesse ser capturado, porque ele estava em Corumbá, que é a fronteira com a Bolívia, e não me restou outra decisão que não exercer a minha necessária solidariedade humana. Para mim seria muito mais cômodo não me envolver diretamente com esse caso, mas eu continuo achando e acreditando que a omissão é o pior dos pecados, é a mãe de todos os pecados. Por isso, independente de pessoas gostarem ou não, eu exerci aquilo que a minha convicção e a minha consciência me determinava naquele momento. Eu não sou uma pessoa que tem por vocação a omissão. Eu acho que a omissão ela tem que ser combatida e, portanto, eu fiz o que fiz e não me arrependo. Eu faria de novo hoje se considerasse que o que estava em jogo era uma vida humana. E como é que está a situação hoje?
Ele está sendo, o caso dele está sendo avaliado pela Comissão Nacional de Refugiados do Ministério da Justiça, que é uma comissão paritária, constituída e formada por membros do governo e por membros da sociedade civil. É um processo... Ele já tem um visto provisório. Ele já tem um visto provisório, mas ele está sendo julgado pela Comissão Nacional de Refugiados e eu, sinceramente, espero em Deus que tudo possa continuar bem e concluir bem, porque não havia outra alternativa que não essa que o diplomata Molina tomou, que o Eduardo Saboia adotou, ou seja, é preciso que a gente analise a decisão do diplomata Eduardo Saboia, considerando as circunstâncias. Até o final do ano já pode ter uma resposta? Na prática não há decisão, não há regulamento que determine a Comissão Nacional de Refugiados prazo, mas esse é um processo que está sendo, segundo informações que tenho, analisado com muito critério e eu sinceramente espero que tudo possa concluir de maneira adequada. Com visto provisório, então, ele não pode trabalhar, não pode, enfim, ele fica... Ele não pode ser devolvido para a Bolívia, né? Isso, inclusive, já há manifestação do professor Marco Aurélio, que é assessor já é uma segurança, de Relações Internacionais da Presidência da República, nessa direção. Então, agora é preciso ter calma, ter cautela, e os advogados do senador Molina estão cuidando desse assunto no Conselho Nacional de Refugiados. O senhor acompanhou também o caso dos corintianos presos lá. O senhor acha que a justiça boliviana foi muito implacável ali naquela situação, por segurar todo mundo lá? Eu acho mais que isso. Eu acho que naquele episódio, esses brasileiros que foram detidos injustamente, e nós denunciamos isso naquele momento, foi detido meio que como uma retaliação por conta do Brasil ter concedido asilo político ao ex-senador ou senador Molina. Eu pessoalmente estive lá e fiquei muito mal impressionado. Mas naquela época o Molina ainda estava lá, né? Sim, o Molina estava na chancelaria e os brasileiros estavam detidos em Oruro. Eu fui visitar os brasileiros, como fui visitar o Molina, como daqui a alguns dias vou visitar a situação dos refugiados haitianos lá no Acre, pelas denúncias que temos recebido de entidades que lutam pelos direitos humanos, de que esses refugiados estão com os seus direitos não contemplados, né? Direitos humanos, inclusive. Então, a Comissão de Relações Exteriores tem a obrigação de se envolver diretamente com esses casos e a comissão tem conseguido protagonismo por conta de ser uma prerrogativa. Nós não podemos ficar na comissão simplesmente sabatinando embaixadores que vão chefiar as missões diplomáticas. É preciso que nós sejamos ativos em relação aos temas que dizem respeito à política externa do Brasil. Principalmente agora, né, que o Brasil começa a ter um protagonismo maior na política externa. Sobretudo agora que o Brasil, por sua importância, pelo vigor da sua economia, tem alcançado um protagonismo internacional, sobretudo após, inclusive, a expansão e a presença do Brasil na África, no Oriente Médio, alcançando, inclusive, postos jamais imaginados. Quem de nós imaginou que um embaixador brasileiro fosse o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, que foi uma vitória extraordinária da diplomacia brasileira, que é dirigida hoje pelo embaixador Roberto Azevedo. Bom, senador, nós vamos pedir um intervalo. Eu e Leandro Mazzini conversamos hoje com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo. Não saia daí, voltamos já.
Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Eu e Leandro Mazzini entrevistamos hoje o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Senador, aliás, você pode mandar as suas perguntas para 0 operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou ainda para o meu Twitter, que aparece aí na sua telinha. Senador, já tem algumas perguntas por aqui. Emilson Costa, também do Rio, tem mais uma pergunta muito interessante. Foi realmente muito constrangedor para o senhor descobrir que o governo Dilma Rousseff também espionava autoridades estrangeiras com a ABIN? Nós teremos, inclusive, amanhã uma reunião na chamada Comissão de Monitoramento das Atividades de Inteligência do Estado brasileiro. Nós estaremos recebendo amanhã o general Elito, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e esse assunto estará em debate amanhã no Congresso Brasileiro. E já tem, assim, alguma perspectiva de algum projeto de lei que pode sair, ou algum controle maior? O que nós precisamos saber na prática, Denise, é se as ações de inteligência que foram desenvolvidas foram fora do limite legal. Os estados, mundo afora, os governos, eles fazem inteligência. Eu acho que é uma responsabilidade, inclusive, é uma necessidade que a inteligência possa ser feita. O que nós não podemos é confundir inteligência com os excessos. Não pode se confundir inteligência com práticas que violem direitos humanos, com prática que viola o sigilo das pessoas. Então é isso que nós estaremos amanhã, inclusive, na comissão que monitora as atividades de inteligência, questionando se houve ou não excesso. Houve excesso no caso do governo americano, o senhor acha? No caso do governo americano, eu não tenho nenhuma dúvida, porque as denúncias do Snowden demonstraram que não apenas aqui no Brasil, nós chegamos no limite da presidente da República ter o seu sigilo violado, mas não foi apenas a nossa presidente, foi também a presidente da Alemanha, e não apenas isso, houve também de modo flagrante violação e espionagem em torno de interesses comerciais, como foi o caso da Petrobras. Nós estamos, inclusive, com uma comissão de investigação em curso no Senado e nós estamos fazendo um amplo diagnóstico sobre a conjuntura e sobre o estágio em que o Brasil se encontra no desenvolvimento de ações, programas e projetos que possam criar uma rede de proteção da chamada guerra cibernética. Senador, quando é que fica pronto esse estudo? Por favor. Desculpa. Olha, nós estamos trabalhando para concluir esse estudo até o final, agora entre o dia 5 e o dia 15 de dezembro, já no próximo mês. Esse estudo vai fazer recomendações ao governo federal, vai fazer um amplo diagnóstico sobre aquilo que nós estamos ou não estamos fazendo, inclusive pesquisando o que países que desejam ter o protagonismo que o nosso país tem e quer ter, como membro, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU, precisa fazer em investimento de defesa. O Congresso Nacional acaba de aprovar nessa noite a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Serviço de Segurança. Amanhã o senhor vai estar com o general Elito, que é o chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que controla a ABIN, que é um órgão civil, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Como o Congresso pode acompanhar as atividades de órgãos de inteligência tão fechados? O primeiro passo foi, de fato, constituir essa comissão, que é uma comissão que não está vinculado a partido político, que não está vinculado a nenhum interesse mais específico, mas é uma comissão do Congresso Brasileiro, constituída por parlamentares que são, eventualmente, da base do governo, que são da oposição, para que através dessa comissão, e aprovamos hoje à noite a regulamentação, nós possamos criar os instrumentos necessários para evitar o quê? Evitar os excessos. Nós não podemos evitar e não devemos evitar que haja inteligência. Isso faz parte dos estados e a espionagem existe no mundo desde que o mundo é mundo. Então, o que nós precisamos é estabelecer regras, princípios, valores e conceitos para que isso se dê dentro do marco constitucional. Agora, o senhor acha que é possível ter algum controle, uma vez que o governo nunca vai dizer, olha, nós estamos fazendo inteligência aqui, ali, investigando fulano, é difícil, né, ter alguma
É difícil, mas é necessário. O Congresso brasileiro não pode se omitir. Eu volto a insistir. Nós não pretendemos ter a ilusão de que o trabalho de inteligência não deve existir. Não, o trabalho de inteligência deve existir. A nossa preocupação é estabelecer limites, valores, conceitos, princípios, regras, para que tudo isso se dê no limite da Constituição. Agora, não enfraquece o discurso da presidente Dilma em relação ao governo americano no momento em que descobre-se que o Brasil também faz esse tipo de serviço? Olha, eu não sei se é possível comparar as circunstâncias do que foi denunciado em relação aos excessos da inteligência no Brasil com o que foi e é desenvolvido pela Agência Nacional de Segurança do governo americano, não apenas em relação ao Brasil, mas em relação também a outros países. Há evidências de que esse tipo de espionagem ocorreu no México, ocorreu no Reino Unido, ocorreu na França, na Alemanha. Eu, nesse momento, não tenho nenhuma evidência, nenhuma base para fazer comparação entre esses dois formatos. No caso norte-americano, ficou evidente que houve violação e está evidente que há uma necessidade de nós discutirmos isso internacionalmente. Senador, eu tenho conversado discretamente com um integrante da ABIN e um integrante do GSI. E o que eles me relatam é que há uma disputa ferrenha entre os dois órgãos. A ABIN está sob o guarda-chuva do GSI